Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 364. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia? Tô doente, Cinematicers. Peço perdão pela minha voz. Doente aqui gravando, hein? Um compromisso com a sétima arte. Firme e forte. É isso, muito cinéfila, muito cinéfila. Muito bem. Eda Marcondes, e aí, Eda, como vai? Tudo bem, vamos falar da ascensão do demônio. Esse demônio de filme, isso sim. Demônio de Você voltando às origens, né? A editoria terror aqui no Cinemático era dominada por Ieda, de repente a gente tirou ela da geladeira, deixou ela falar de outras coisas mais alegres e felizes. Aí vocês perceberam, não, deixa ela lá. E hoje ela fala só de terror. Ao terror. Hoje vai todo mundo, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Isso aí, muito bem. Vamos falar de A Morte do Demônio, A Ascensão, Evil Dead Rises. Que, aliás, é a morte do demônio, a Evil Dead, a Noite Alucinante. A galera não decidiu ainda, né? Qual vai ser. É bem confuso. Qual vai ser o título do filme, cada um que vem. Mas aqui a gente chama carinhosamente de Evil Dead, né? Evil Dead. Tudo, all things Evil Dead. Franquia iniciada pelo nosso amigo aí, Sam Raimi. E agora dirigida aqui pelo Lee Cronin. Exatamente. Certo? É o segundo filme desde do reboot, né? Sim, teve o remake de 2013, que foi dirigido pelo Fede Alvarez. Olha o sotaque. Por favor. Caprichei, amiga, pra você. Prepara. É uma mulher latina. Muito latina. Aquela foto do Patrick Estrela com as mãozinhas juntas, graças a Deus nasci na Latinoamérica. Pois é, teve isso e como você disse, né? Ninguém sabe o que é Evil Dead, o que é a morte do demônio. Tem também a morte do demônio do Zé do Caixão. Uma loucura. Vamos falar de todos eles. Muito bem, isso aí. O filme estreou agora no dia 20 de abril. É verdade. Em todo o mundo, né? América Latina, né? Estados Unidos já dá todo mundo, né? Então, um diazinho de diferença, porque aqui agora estreia na quarta, depois é na quinta, mas é mais ou menos todo mundo junto. Muito bem, então é isso. Mas antes... Olha só, siga @cinemáticopod nas redes sociais, tá? No Twitter, Letterboxd e Instagram, para acompanhar as novidades, os novos episódios. Siga a gente também lá no Spotify, né? Você que ouve a gente no Spotify, clique em seguir. Toda vez que entrar um episódio, você recebe uma notificação. E aí, vou te dar uma dica do que você fazer, que ajuda nós e ajuda você também a puxar um assunto. Você foi assistir a um filme com aquele seu primo legal, seus amigos, seus irmãos, e aí você pode mandar o link do filme e falar, olha o que esses doidos estão falando do filme, o que vocês acham? Pode mesmo. E aí você joga pra galera, já junta ali uma discussão, já janta também. Completamente chapada de tiro. Pode, assiste o filme, janta e ouve o podcast. Janta, ouve junto, e aí depois vocês ainda podem falar, pô, você não acha que aquela Beatriz foi muito grossa? Né? Pode falar, fala à vontade. Compartilhando, seguindo a gente, dando 5 estrelas, pode ficar tranquilo. Isso aí. E tem um arquivo gigante, né? Como eu falei no começo, esse é o Cinemático 364. Então, pelo amor de Deus. Você vai assistir alguma coisa, procura no arquivo aí do Cinemático que você pode achar um episódio da gente falando. E por último, mas não menos importante, você pode se tornar assinante do Cinemático lá em catarse.me/cinemático e ter acesso antecipado aos nossos episódios aqui de quinta-feira. O episódio antecipado dessa quinta, qual é mesmo, Bia Fiorotto? O episódio antecipado dessa semana é o Bo Tem Medo, ou Bo is Afraid. Um filme que dividiu opiniões, fez Isabela Boscov falar frases extremamente eloquentes sobre o quão ruim ela achou. Ixi, outras é sério? pessoas, outras Eita. pessoas falando, ninguém entendeu nada, vocês não entendem de cinema, que é o que gera o Ari Aster, geralmente, né? Isso, exato. Então, se você assina o grupinho
grupinho do Tênis Verde, né? Do Cinemático. Você tem acesso antecipado às coisas que a gente achou, refletiu, pensou, interpretou. Perfeito. Muito bem. Então, vamos pra pauta? Vamos! What is this? Shall now commence reading aloud the Book of the Dead. Mom? Open up now. We can be a big, happy family again. You don't look so good, Mom. Olha, vocês que são especialistas aí, e aliás, né, Ieda Marcondes é fã. Vocês que são A especialistas. Ieda é fã da série, especialista. Ela eu é. ousei falar que eu assisti o primeiro filme, né, foi até hoje só o que eu vi do primeiro Evil Dead. E eu nem falei, olha, não achei tanta coisa assim. Nem falou, nem xingou, né? Nem xinguei. Ele falou meh. Ela falou, acabou, vou sair Pra do um grupo. filme desse. Não tenho mais o que fazer aqui, vou sair do grupo, chega. Não tem clima pra Não, conversar. tá sem clima, tá super sem Isso. clima, pessoal. Exatamente. Então, é isso. Inclusive, Ieda, conta pra gente aí as origens de Evil Dead. Você, aliás, amiguinha ali de Sam Raimi. Amiguíssima, a gente sempre troca Manda o zap, mensagens. manda o Isso aí, manda um beijo pra figurinhas. pra gente depois. Pode deixar. Então, o Sam Raimi, na verdade, era um cinéfilo muito jovem. Ele se reuniu com um grupo de amigos e eles resolveram fazer filme. É uma história muito engraçada como eles começaram a financiar esse filme, porque eles, basicamente, eles eram, tipo, 17, 18 anos. Acho que quando ele lançou o filme, ele tava com 19, Caramba. algo assim. Muito jovem. Eles colocaram um terno pra fingir que eles eram mais velhos e tal. E eles foram saindo pela vizinhança pedindo dinheiro. E eles foram justamente nos vizinhos que eram dentistas, porque eles iam ter mais um cacife maior e tal. E eles conseguiram juntar uma grana. Eles juntaram, acho que no total, 350 mil É bem pouco. pra fazer o filme, o que é muito, muito pouco pra um filme. A gente pensa, $350 mil na minha vida faria uma baita diferença, né? Pô, já era. Eu não faço deles filme nenhum. conseguirem juntar essas coisas desse. Um subiu no ombro do outro, botou um capotão assim pra ficar ali. Impressionante o feito, foi né? o Vincent Adultman. Isso! Eles foram lá pedir o dinheiro. Exatamente. E aí, quando assim, eles fizeram um filme, tipo, num esquema de guerrilha mesmo, eles não tinham muito equipamento, muita expertise, nem nada, então ele tem um caráter experimental mesmo. Eu até, quando a gente for falar desse novo filme, eu até vou tocar mais um pouco nisso. Mas esse filme, ele acabou sendo descoberto por um exibidor, porque o Stephen King tinha elogiado o filme. E aí ele foi exibido no Festival de Cannes, acho que de 82, se eu não me engano. E aí, com isso, ele já ganhou duas sequências de cara, assim, né? Foi o que lançou a carreira do Sam Raimi mesmo. E o Sam Raimi, pra quem não sabe, depois virou o diretor do Homem-Aranha, fez o Doutor Fantástico. Mas eu acho que o que ele se sobressai, né? Mesmo... Doutor Estranho. Fantástico, estranho, maravilhoso, esquisito, tanto faz. Doutor, antes de mais nada. Doutor. O importante é que ele Senhor se formou em doutor medicina. pra você. Ele fez mais um monte de coisa, mas eu acho que o que ele se sobressai mesmo é essa mistura de terror e comédia, que tem também o Arrasta-me para o Inferno, que ele fez, que também é ótimo, e é uma coisa muito... Mas ele não dirigiu mais, né, esses filmes, ele tem sido produtor... Mas... Ele fez a trilogia original, né, que é o Evil Dead 1, o Evil Dead 2, que é basicamente um remake do primeiro, mas ainda é diferente, e tem o Army of Darkness logo depois, né, então ele dirigiu esses 3, e depois virou série, virou videogame, tem um monte de coisa relacionada ao universo, e por enquanto o Sam Raimi tá só aproveitando os louros e recebendo rios de dinheiro e só. Mas assim, antes da Bia chegar aqui na nossa fase atual, quais são os motivos que tornam essa série uma referência para as obras do gênero, para o terror em geral, né? Por que tanta influência? Quais são as características aí que a gente pode dizer que são
os principais? Cara, é uma coisa assim que eu cheguei a anotar aqui, porque eu ia falar depois, que pra mim, os 3 elementos que formam pra mim um filme Evil Dead é a combinação de um gore muito exagerado, de uma sanguinolência extrema mesmo, de você ver desmembramentos Isso. e coisas assim. Às vezes uma canjica também, sei lá, ou cola tenaz também. Que sai ali. Né? Exato. Quando a gente era criança, a gente passava cola líquida no dedo e ficava puxando, né? Parece isso. Uns efeitos especiais tipo assim mesmo, e feitos de forma prática e tal. Então, outro elemento é essa criatividade, às vezes quase experimental, que você fica, caramba, os caras foram muito ousados aqui. E humor, pra mim, são esses 3 elementos, assim, que eu considero obrigatórios em todo filme Evil Dead, que nem todos têm, e que eu acho que faz falta, porque, pra mim, se você não tiver essas 3 coisas, você tá fazendo outro filme, é outra coisa. Bia Fiorotto, e aí? Bom, e aí que tá pouco Evil Dead, né? Tem que ter mais Evil Dead. O último que a gente viu foi em 2013, né? O remake do primeiro filme. Bastante tempo, né? Há 10 anos. 10 anos, A Morte do Demônio, né? Foi um filme que fez sucesso. Eu acho que, pelo que eu tava lendo, tem sempre os anti, né? Mas foi relativamente bem recebido. E agora, 10 anos depois, um irlandês de 49 anos, chamado Lee Cronin, resolveu que ele mesmo ia pôr a mão na massa 10 anos depois e fazer um novo filme. Esse novo filme, é importante colocar, ele não é uma continuação direta do que acontece no primeiro, ou no de 1981, ou, né, enfim. Ele é tipo assim, mesmo universo, mesmas regras pra que a possessão aconteça, né, envolvendo lá o livro dos mortos e tal, mas é diferente. Então, se você não assistiu o primeiro, você vai perder referências, mas você não vai ficar perdido. É um filme que ele funciona por si só, como foi o meu caso. Eu vi o de 1981 faz um tempo, e agora vi esse. Mas enfim, Lee Cronin, muito viciado em terror. Ele fez o Ghost Train, ele fez Minutos Depois da Meia-Noite, fez um filme que chamou bastante atenção, chamado The Hole in the Ground. 2 episódios da série 50 States of Fright. Ele adora fazer terror. E em entrevista pra Collider, ele falou um pouquinho sobre como ele ama Evil Dead, ele queria muito fazer, e aí ele contou também que os pais dele deixaram ele ver Evil Dead numa idade que total nada a ver, ele assistir, mas que isso ficou pra sempre na cabeça dele, como haveria de ficar. No final das contas, ele resolveu pegar aquela fórmula, aquele universo, mas tirar da cabana, porque, como a Aida pode confirmar aqui, o grande lance do Evil Dead é aquela cabaninha no meio do nada, aquele chalezinho em que tudo acontece... Sim. De maneira remota, né? Não tem ninguém em volta pra te ouvir gritar. E ninguém consegue ir embora. E aí justifica algumas coisas, tipo, as pessoas têm motosserras, porque elas estão no meio da floresta, as pessoas têm serrote, as pessoas têm armas, né, de fatiar coisas em geral, que são usadas pra fatiar pessoas nesses filmes. E aí, nesse caso, o Lee Cronin, ele resolveu... Na verdade, por um motivo muito impressionante... Ele falou que ele gosta de contar histórias de terror em ambientes familiares porque isso faz com que o público leve os detalhes com ele. Aí, abre aspas. É isso que eu amo em filmes de terror. As pessoas assistem algo e sentem aquelas sensações de novo e de novo quando estão em casa. Então fazer com que o filme se passe nesse ambiente doméstico é um atalho. Ai, que legal! Eu adorei que agora eu vou ter medo de abrir minha geladeira, sei lá. Medo de ralador de queijo. Medo de ralador, medo de comer vidro sem querer, medo dessas coisas todas. Então, ele coloca tudo isso nesse ambiente que é um apartamento, assim, podre, num prédio condenado no centro de Los Angeles, que é pra deixar bem, assim, urbano, digamos, essa paisagem onde... Mais uma vez, pessoas tomam decisões ruins e lidam com as consequências dela. Muito bem. Sinopse, então? Sinopse. Beth resolve visitar sua irmã Ellie e seus 3 sobrinhos em seu apartamento em Los Angeles. O encontro é interrompido quando, após um terremoto, as crianças encontram o demoníaco livro Necronomicon Ex Mortis.
Muito bem, ó, a repercussão do filme, por enquanto aqui no Letterboxd, a cotação é 3.6 estrelas, no Rotten Tomatoes 84% da crítica aprova, versus 80% do público, e no Metacritic 68 de 100, então uma boa recepção aí, né? Tanto de público quanto de crítica, tá acima, inclusive, do filme anterior, de 2013, aqui no Letterboxd tem 3.4 de média, está um pouquinho acima. Aliás, quem quiser assistir o Evil Dead de 2013, tá disponível na HBO Max, o original também, né, também tá disponível lá, só o 2 que não, se você quiser, você vai ter que desembolsar um cascalho aí, R$10 a locação, ou sei lá, né, dá seus pulos aí, porque... Vai que a sociedade ainda tem locadoras, pode ir na locadora. Isso aí, pode ir lá, né? Pega o VHS. E é isso. E aí o filme custou $15 milhões e nesse nesse tempinho de nada de lançamento já tem $40 milhões, tá? Olha que investimento. Tá bom? Pra vocês? Ótimo. Que outro investimento dá um retorno como esse? Difícil, né? Pois é, e tem muito do... Quem é fã de Evil Dead é super fã, né? Sempre vai querer acompanhar, sempre vai querer assistir, então é uma estreia aguardada também, isso ajuda a dar aquela inflada boa. Então é isso, vamos lá para opiniões, primeiro sem spoilers. Sim. Eda, começa você aí como a especialista... Não, fazer o contrário, né? Começar a Bia que... O que você acha, Bia? Pode ser você? Tá aqui só pela diversão, né? O papel do terror na minha vida, que elas começam já uma tese, né? Mas eu não sou muito fã de terror. Eu, inclusive, passei a assistir filme de terror depois que eu comecei a namorar o Caio. Então faz 7 anos aí. Porque antes eu só não consumia, porque eu tinha medo. É besta, né? Eu sonho. Eu tenho um grande lance de que eu tenho pesadelo com filme assim. Você é igual a Nina, então. Que ela fala eu sonho. Então eu evito, porque aí depois quem é que vai ficar chateada sou eu, entendeu? Então, eu evito. Mas depois que eu comecei a namorar o Caio, e o Caio é super, super fã de filmes de terror, eu descobri que existe uma boa parte deles que é ruim. E é ruim de um jeito que é muito engraçado. E aí eu comecei a me abrir mais pra esses filmes, porque... olha, eu vou dar um exemplo de um filme que eu amo, que é a coisa mais linda da minha vida de coisa ruim que é boa. A Freira. Coisa gostosa de assistir. Tem um bicho feio. Eu adoro bicho feio. Apesar de eu ter medo das coisas e às vezes precisar de sonhar. Ter medo de sonhar. Uma boa maquiagem de um bicho feio, eu sempre fico impressionada. Então, mesmo aquele filme que eu vou passar bem longe, porque eu sei que ele é cheio de trauma pra mim, que é o Terrifier, né? Nossa senhora. Ele é... Porra, a capa... Eu adoraria que esse filme fosse um pouco mais leve, porque a capa daquele palhaço horroroso eu acho demais, sabe? Mas enfim, então essa é a minha relação. Então eu comecei a assistir clássicos. Ano passado só que eu fui assistir o Exorcista clássico. Eu assisti o Iluminado, que eu até dei de qual é a boa. Estou me educando. Mas tem tipos de horror que eu prefiro e que eu não prefiro. Horror corporal, que é o caso do Evil Dead, né? Que tem... abre bastante a pessoa, né? Você vê muito do que tá lá dentro. Muito sangue, muito gore, muitas dessas coisas. Me tira um pouco da ilusão. Porque a minha cabeça, ela trabalha direto pro... É de mentirinha. E aí eu sozinha vou embora, entendeu? Então, eu não vejo muitos desses filmes por causa disso. Evil Dead Rise, eu gostei porque eu achei que ele se colocou ali no que ele se propôs. Essa família aqui, vivendo essa coisa horrorosa, adolescentes... De novo, né? Filme de terror precisa ter alguém tomando uma decisão qualquer nota, né? Porque quem é que depois de um terremoto vai lá... Não, pô, da hora o livro com dente. O livro tem dente! Como assim? Você vai abrir esse livro? E normal, né? Também fica difícil pra mim suspender essa descrença, porque, assim, o livro tem dente, entendeu? Eu não consigo me imaginar adolescente... Não, vou abrir aqui. Eu consigo me imaginar adolescente falando, cara, sai dessa pilha. Deixa esse livro aí, pelo amor de Deus. Acabando. Não, e são uma série de atitudes erradas, né? Não é só abrir o livro, é tipo uma sequência de atitudes, tipo, sai daí, você tá só lê em voz alta. Vou ler tudo que tem aqui em voz alta, eu acho que vai dar certo. Só pra ver. Então assim, me tira um pouco e tal. Tem uma outra coisa que a possessão demoníaca, quando ela acontece nos filmes... No primeiro Evil Dead tem uma coisa que é super clássica da possessão, que é a pessoa possuída vira uma pessoa inadequada, inclusive sexualmente. Ela começa a falar coisas bizarras e perturbadoras e tal. E isso
Eu acho importante pro que é, pro tipo de linguagem que uma pessoa demoníaca... Meu Deus do céu, a frase. O tipo de linguagem que a pessoa demoníaca gosta de demonstrar. Porque é realmente do demônio, né? É o contrário, é a antítese de tudo que você acha bom e aceitável. É no... Exorcista, a menina falando, pedindo, né? Tipo, me fode. É tipo, caralho, que horror, é uma criança, que coisa horrorosa. Meu Deus, como isso subverte todas as coisas que a gente acha certo. É mesmo a pior coisa que pode acontecer. E no Evil Dead original tem isso também, rolam várias coisas assim. Nesse não. O que meio que tudo bem, porque eu entendo que suaviza um pouco aqui pra depois te dar um pouco mais de balde de sangue pra lá, né? A gente vai rearranjando a brincadeira e tal. Mas ele não me impressionou. Eu terminei o filme e eu falei, legal então. Então tá legal. Aí. Então a gente vai se falando. Esse não vai dar sonho, né? Não vai dar sonho. Puta, esse total não vai dar sonho. Tem cenas muito impressionantes, muito aflitivas, como é do subgênero, né? Do horror corporal. Eu adorei Eu adorei essa cotação. Vai dar sonho ou não vai dar sonho? Vai dar sonho ou não vai dar sonho? Cara, a gente pode manter isso toda vez que a gente for falar de terror aqui no Cinemático. Dá sonho. A gente fala não vai dar sonho, não vai dormir de luz acesa ou não vai? Vou dormir na sala com os gatos, né? Ficar abraçada neles. Tá? Então, enfim, não dá sonho, mas tem momentos que, não vou esquecer tão cedo, né? Então, certos machucados que acontecem ali são muito gráficos, né? Então você fica com aquela aflição de que você fica... Ai, cuidado. Ai, isso machuca. E tem um lance que é uma coisa do... Acontece no Evil Dead, mas eu gostei como eles usaram nesse filme que existe um foreshadowing. Como é que eu traduzo foreshadowing? Putz... Né? Eu acho que assim, você que tá ouvindo que você não sabe o que é foreshadowing, joga aí no Google rapidinho pra você entender. Mas é mais ou menos quando a gente apresenta uma ferramenta ou um tema antes dele acontecer no filme, é como se estivesse dando um mini spoiler do que vai acontecer. Existe um foreshadowing de jeitos que as pessoas vão morrer no filme, que eu achei... Prenúncio! Pronto, é isso. Existem muitos prenúncios... que eu achei divertido. Achei divertido de assistir, olhar e fazer... Que é isso que o prenúncio faz pra você, né? Você vê aquela coisa acontecer e fica... olha lá, o negócio. Lá. Então é isso. Tem momentos. Tem coisas que eu não vou esquecer tão cedo de machucado. Mas pro tipo de terror que pro jeito que ele foi construído, ele não é horroroso. Não achei, tipo, a pior coisa que eu já vi. Mas semana que vem... eu não vou lembrar. Passou. É isso. Muito bem. E você, Ieda? Você, fã da série, defensora, advogada. Chegou. Então, na verdade, eu acho que vocês vão ficar surpresos com a minha opinião. Porque uma coisa que ficou fora da minha crítica da Folha, que eu escrevi sobre o filme, Chique, porque eu tinha um limite de caracteres, né? E eu não consegui encaixar isso, porque foi um detalhe que tava meio além do argumento que eu tava fazendo. Mas assim, o filme ele começa uma sequência que imita o do filme original, a sequência que é quase um ponto de vista do demônio procurando a vítima no meio da floresta. E isso estão aparecendo os créditos e tal, beleza. E aí, o filme mostra pra você, isso não é spoiler nenhum, porque acontece com segundos de filme, que aquilo não era o demônio, aquilo era um drone. Era literalmente um drone passeando pela floresta e a pessoa leva um susto. Ai, um drone, meu Deus. Querendo Bacurau, né? Caralho, só um drone? O que é isso? Pois é. E assim, aquilo eu já achei uma banana. Porque o Sam Raimi, quando ele fez o primeiro filme, ele conseguiu fazer esse tipo de plano colocando a câmera numa tábua de madeira e colocando duas pessoas nas extremidades da tábua correndo. Então, assim, era esse o recurso que ele tinha. E, assim, o filme fazer isso e ser um drone ficou meio do tipo, tá vendo, a gente não precisa, sabe, recorrer a essas coisas. Ai, que pobre que você é, sabe? Ficou uma coisa quase cacantibes, assim, do tipo, lá, pobre, correndo com a tábua, vai lá, sabe? Então, isso já me deu uma incomodadinha, assim, sabe? Então, eu acho que tem uma coisa meio esquisita no filme, porque ao mesmo tempo em que o filme cumpre quase que um checklist de itens obrigatórios, então, você precisa que alguém perca um membro, você precisa que tenha uma chuva de sangue, você precisa de uma sequência em plano detalhe de alguém montando uma coisa. Tem tudo isso, tá tudo ali. Mas, ao mesmo tempo, parece que ele ignora completamente o espírito dos originais, porque
às vezes parece que foi um roteiro genérico de possessão demoníaca, que eles fizeram algumas alteraçõezinhas ali só pra encaixar na franquia, Pra ser sabe? um Evil Dead, sim. Pois é. E assim, não tô falando que foi isso que aconteceu, tá? Provavelmente você vai pegar a reportagem do roteirista e do diretor e vai falar, não, eu estudei Evil Dead, não sei o que lá. Mas assim, tirando o Necronomicon e essas referenciazinhas, poderia ser um filme de possessão qualquer, sabe? Porque o estilo Evil Dead mesmo, ele não tá lá. Como eu falei pra vocês, o Evil Dead é uma combinação de 3 coisas, né? O gore, esse humor aloprado e caótico de pessoas que estão possuídas e falando absurdos e tirando uma com a tua cara. E no segundo filme tem uma cena que tudo dentro da cabana começa a rir, então o abajur começa a rir. Tem um cervo empalhado na parede que começa a rir. E o 2 sabe, tem uma pegada mais divertida, né? Ele abraçou isso. Sim. E tem essa coisa de você improvisar. E improvisar com efeitos práticos mesmo, e fazendo um sangue lá de canjica, como o Merigo falou. E aí, tipo, eles têm efeitos práticos, ok, que são legais, de fato, tem cenas que realmente são bem aflitivas, inclusive tanto de sanguinolência como de suspense, porque tem umas coisas que acontecem em segundo plano, e você fica lá, tipo, olha pra trás, tá chegando perto de você, sabe? Tem esses momentos assim, mas ao mesmo tempo, ele, tipo, o clímax do filme depende de CGI. Aí eu fiquei, sabe? Nossa, bem... É por isso que você está milionário, Ieda Marcondes. Só você pra pensar numa coisa dessa. Opa! Aí, assim, pensando nesse começo, que ele meio que dá uma banana pra pobreza do Sam Raimi, que ele, eu tenho um drone agora, eu não preciso dessas invenções que você criou. E esse final aí de CGI, eu fiquei meio decepcionada, assim. Ele tem um gore realmente bacana, tem cenas que são legais, mas eu acho que poderia ser outra coisa, sabe? Não é um Evil Dead, é um outro filme de possessão, e talvez eu tivesse gostado mais ainda se não fosse um Evil Dead, porque aí eu não teria as expectativas de encontrar esses elementos lá, mas se fosse um filme de possessão qualquer, eu pensava, pô, que legal, bacana, cenas legais de violência e tal, sabe? Mas como não é, eu fiquei desapontada. Meio enganoso, né? Bota o nome lá pra tentar pra vender o ingresso, na onda. Né? Isso, pra poder isso usar as ferramentas do universo. Também mas... assim, né? Hoje em dia, tudo que você vai propor pra um produtor ou pra um estúdio, você tem que ser já baseado numa coisa que já existe, né? É muito difícil as pessoas abraçarem conceitos originais, né? Então, às vezes, rola essa forçada de barra, assim, do tipo, eu preciso fazer um filme, mas eu preciso procurar uma franquia pra encaixar esse filme, que é um sabe? jeito garantido de levar as pessoas pro cinema, né? Você bota o nome da franquia famosa. Muito bem, vamos pros spoilers? Vamos. Spoilers! Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent breed is people! Quer começar, Bia? Mano, adorei a lança de boneca lá da menininha. Na hora que ela cortou aquele negócio, quebrou aquele negócio afiado, eu falei, ixi, isso vai acabar na boca de alguém que não vai ser brincadeira. Cara, eu achei divertidas as crianças, eu achei que elas têm uma boa relação entre si. No filme isso fica... Elas são unidas, né? Mas por esse mesmo motivo, elas são unidas, quando a filha do meio morre, não tem peso. A menina morreu assim de um jeito. E assim, não se morre de um jeito normal, né? Morre de um jeito horroroso. E depois ela é possuída e come vidro. Não, come vidro não dá, cara. Que medo, não dá. Mas aqueles 2 irmãos, eles ficam... ok, morreu, né? É que a gente também não passa muito tempo com eles pra se preocupar com eles, né? Mas eles não foram criados juntos? Pelo amor de Deus, né? Alguém tem que me dar alguma coisa. Você tá falando da reação do familiar com o outro, né? Mas assim, pro próprio espectador, do tipo, foi a menina, agora vamos ver quem é o próximo, né? Porque, tipo, tem isso. A gente não conhece direito eles, assim, sabe? Tem algumas coisas que eu achei que usou porque queria usar, e alguém deve ter, e o Lee Cronin deve ter falado,
não, eu não vou tirar isso, porque é o meu roteiro. Eu não vou tirar. Que é a menina tá grávida, a irmã da coisa. Gente, não serviu de nada pra porra nenhuma. Ela tava fazendo um teste de gravidez no banheiro do Milo Garage. Todo mundo sabe disso, né? O mesmo banheiro, ela tá testando lá, e aí eu fiquei pensando, pô, será que o bebê vai ser possuído? E aí no final o bebê vai lutar? Nossa, isso vai ser horrível. Adorei, né? Não, né? Ela tá grávida, e aí só serve pra você ficar o filme inteiro, quando ela é arremessada, ou não sei o que, você fica, ih, vai perder o bebê. Mas nem isso, nada, nunca acontece. Existe uma menção ali quando ela fala, você está com 2 almas, uau! E é muito qualquer nota. Eu gostei muito, assim, não é um spoiler, né, mas que é o começo do filme, que a menina da cabana sobe no lago e sobe o Evil Dead Rise. Gostei, adorei. Podia ter parado ali. E que mais de spoiler? Quer ver? Eu acho que eu até anotei uma parada. Ah, sim! Eu lembrei o que eu anotei. A referência do Iluminado, que eu gostei. Abre o elevador cheio de sangue. É disso que o brasileiro gosta. Eu adoro quando essas pessoas fazem isso, porque é uma cena, obviamente, muito marcante, né? De um filme muito clássico. E aí, quando chegou o elevadorzinho ali daquele jeitinho, eu falei, dá pra mamãe o que ela quer. E aí deram e tal. O bicho feito de gente, que a Ieda falou, né? Que é o clímax em CG. Eu acho que a gente teria se divertido mais se ele tivesse feito um animatronic. Sim, já sem pensou? Dúvida. Porque aí dúvida. A gente olha e fala, caralho, não acredito. Sei lá, chama o pessoal do Jim Henson, sabe? A corporação Jim Henson. Dos Muppets. Manda fazer um bicho horroroso, entendeu? Ai, a gente nem bota vocês no crédito. Toma aqui o pagamento. Não precisa, se você não quiser se associar com isso. Mas o horror ali, porque, né, se você visse na vida real um bicho feito de gente, você ficaria, não sei, em choque, desmaiaria. Aquele momento que é o mais tenso, que tá todo mundo sujo de sangue. Aquela sujeira de sangue, eu tenho uma aflição, que é um sangue seco em cima de um sangue que não tá seco e tal. Tem tudo pra me deixar numa ojeriza enorme, mas o bicho ser de CG foi muito chapolim, assim. foi meio besta. E aí o final, que aí cai a cabeça, e aí fala mais uma coisa. E aí é sempre umas tiradinhas meio... Não sei, não tava no melhor dia. Não é uma frase de efeito digna de Isabela Boscov. Exatamente. Ou não vai ficar, tipo, nossa, agora vão referenciar sempre essa frase. Isso. Não tem nada. É mais uma tiradinha do demônio que não é engraçado o suficiente pra ser marcante, aterrorizante o suficiente pra eu sonhar. E nada. Eu tava lá e tal. De novo, não é horroroso. Não é uma coisa mal filmada. Não apareceu atrás o contra-regra. Mas sei lá, às vezes se tivesse aparecido contra a regra, teria sido mais engraçado. Muito bem. Então, eu anotei 2 coisas pra falar durante a parte de spoilers. Eu acho legal, sim, a ideia da história se passar num prédio pela primeira vez. Uhum. Eu sei que eu reclamei que parecia um filme descaracterizado, que não parecia Evil Dead, mas não é porque se passa num prédio e não se passa numa cabana, é por questões de estilo mesmo. Eu acho legal essa ideia de você ver que essas coisas aterrorizantes podem acontecer em qualquer lugar e você pode estar num lugar cheio, no meio de uma multidão, com seus vizinhos ouvindo seus gritos e tal, e mesmo assim essas coisas acontecem, sabe? Porque às vezes eu tenho uma dificuldade de ver filme de terror e pensar assim, vai acampar no meio do nada, sem sinal de telefone, vai lá, sua trouxa, mereceu. Vai, eu nunca faria isso, Então, assim, são umas situações que eu, pessoalmente, nunca me colocaria, então eu já assisto o filme, assim, de braço cruzado, tipo, vai lá, tonta, sabe? Culpando a vítima. Exatamente. Mas tem filme, gente, eu vou ser repetitiva. O livro tem dente. Não tem como você não culpar a vítima se o livro tem dente. E aí caiu o sangue e ninguém percebeu que o livro tampou o sangue. Pelo amor de Deus, cara. Não se passa em 1800. Ai, que livro pitoresco é esse? Não, os meninos têm Twitter. Já sabem que não é pra mexer, sabe? Foda. Então, e aí, além dessa questão do prédio, eu achei a ideia legal, mas eu achei que foi muito mal usado. Quando eu penso assim num prédio em quarentena que ninguém consegue sair, eu lembro muito de Hack, porque
ali eu acho, assim, brilhante como você consegue visualizar o prédio, que tem a loja ali embaixo, você entende geograficamente onde é que ficam as coisas. Cada vizinho tem uma vida, assim, que você percebe que foi, sabe, os personagens têm uma vida pregressa, sabe? Não são pessoas que só apareceram de figurante no corredor. Então eu acho, assim, que o Ascensão, ele desperdiça, assim, essa oportunidade de explorar cada vizinho e de criar personagens e explorar a parte geográfica mesmo do prédio. E aí, a outra questão, voltando à coisa dela estar grávida, na verdade, não é nem que não serve pra nada, eu acho que prejudica o filme. Porque ele tem um argumento anti-aborto ali, claramente. Mas é claro ali. Eu não tinha pensado nisso. Porque, primeiro assim, acho que a garota, ela tá grávida, sei lá, de 1 mês. E o demônio já chega na barriga dela, assim, 2 almas. E eu cheguei a falar na minha crítica da Folha que lembra um pouco aqueles projetos de lei, né? Que você tem que obrigar a pessoa a ouvir o batimento cardíaco do feto antes de fazer aborto, né? E isso, assim, é uma coisa muito gritante na cena, porque o demônio ouve o batimento cardíaco, mas a gente também ouve, porque o filme também coloca o som lá no talo e coloca tu. E aí depois, assim, você vê essa cena e pensa, não, será? Será que é isso mesmo que eu tô pensando? Aí depois, a menininha fica sabendo que a tia ia abortar e vira assim, tia, você ia se desfazer do seu bebê, sabe? E aí termina nessa conclusão de que assim, olha, agora ela não vai mais abortar porque agora ela vai ter um bebê e agora ela vai cuidar da sobrinha dela, então agora ela é uma mulher de família, sabe? Então o final rola um feliz slut é a shaming. maternidade, né? Coisa boa. Rola um slut shaming também, porque assim, a menina, ela é apresentada como uma mulher que é hold e que vive na balada e que é toda dada, porque também a irmã dela fala assim, né? Você é uma groupie. Então, assim, caralho, parece... É um filme hiper conservador, porque é como que se a possessão demoníaca ajudasse a garota a encontrar Jesus, sabe? É um negócio... Nossa, e aí, quando você põe nesses termos, me fica muito claro do porquê que a possessão demoníaca dela não é uma possessão demoníaca cheia de inadequações, porque, galera... Filme pra família cristã que gosta de terror aí. Sim, né? sim. Eu achei, assim, péssimo. É um filme mega conservador. E eu fiquei assim, caramba, ninguém mais viu isso. Porque a maioria das pessoas estão dando críticas positivas e tal, mas pra mim é muito gritante esse fundo, assim, de... agora ela é uma mulher de família. Meu sabe? Deus do céu. Chega, eu tô terminando esse cinemático gostando menos do que quando eu comecei. É isso que tá acontecendo. Já perdeu uma estrelinha. Completamente. Muito bem. Falando em estrelinhas, vamos lá. Quantas estrelinhas vocês dão para Evil Dead Rises? Eu, a princípio, no Letterboxd, eu tinha dado 2,5 estrelas, porque eu achei que tinha boas cenas de terror e tal, mas quanto mais eu pensei no filme e depois de escrever sobre ele, caiu pra 2. Justíssimo, 2. Eu vou de 2 também. É fácil. 2 mais 2 dividido por 2. É isso aí. E vocês discordando, né, da crítica e do público em geral, veja só. Pois é. Pois é, somos do contra. E aí, assim, é a prova de que é democrático, né? Uma pessoa que é super do terror e uma pessoa que é bem pouco do terror, as duas não gostaram. Perfeito. Muito bem, gente. Então, fica por aqui esse programa de hoje. Queria lembrar, Ieda Marcondes, você, além de escrever para a Folha, você escreve mais onde, hein? Onde as pessoas podem ler mais seus textos e te seguir por aí? Eu tenho um site que é o iedamarcondes.com, Ieda é com I, I-E-D-A. Eu tô no Twitter também, no Letterboxd, no Instagram, onde mais tiver conta. Não é hiena, né? Não é hiena, não é iodo, não é... Iodo. Durante a minha vida eu já ouvi várias versões do meu nome, tá? É Ieda. Fácil. E eu tô em todo lugar como Ieda Marcondes, tudo junto. Eu também dependo de financiamento coletivo, então se você curtir o meu trabalho, dá lá uma graninha pra mim, por favor, porque é difícil a vida da crítica de cinema. Por favor, faça isso, Ieda. Ela merece. Ela Muito merece. bem. Então é isso, fica por aqui, manda e-mail pra gente no cinemático@b9.com.br
E siga também a gente no @cinemáticopod, tá bom? Exatamente. Até depois. Valeu, gente. Até a próxima. Beijo, tchau. Até. Tchau.